Hoje, terça-feira, dia 13 de novembro de 2018. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem pelo nosso link da radioremixesotera.com. Estamos ao vivo ao redor do mundo todo. E estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, presencialmente aqui, com uma presença muito querida para nós da Rádio Remix Exotera, nós que nos conhecemos pessoalmente quando do nosso evento em São Paulo, do aniversário da rádio, trazendo hoje Kátia Djaimo, trazendo Márcia Badi. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Marcinha, a palavra está com você. Estão me ouvindo aí? Dá para ouvir, né? Sim. Sim. Bom, são 9h05 de Brasília para você. A gente começa, então, mais uma transmissão ao vivo da Rádio Remix Exotera.com na internet e também na Rádio Remix Exotera, na plataforma do YouTube, ao vivo. Então, nós temos o privilégio de ter Kátia Djaimo hoje com a gente, para a gente bater um papo bem interessante. Vamos falar das dificuldades da reencarnação. A gente que já entrou falando, eu já entrei falando para ela aquilo que vocês já sabem, e eu tenho uma opinião diferente dessa coisa de reencarnação. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje com a Kátia Djaimo. Vamos falar de outros assuntos também, porque a Kátia tem então, a gente vai falar alguns tópicos bem devastos aí para falar. Vamos falar de outros assuntos também. Boa noite para você, Kátia Djaimo. Boa noite, Marcelo Sâmer. Sejam bem-vindos mais uma vez na Rádio Remix Exotera. Bora, Catinha, vamos lá. Vamos lá, boa noite, gente. Boa noite, obrigada novamente pelo convite. Marcelo, Márcia, todos os ouvintes que estão aí na rádio, eu que sou grata de estar aqui sempre. Vamos falar de reencarnação, de encarnação e vamos embora. Tem muito assunto aí pela frente. Então, estou aberta aí para todas as perguntas, tudo que surgir daí. E falar um pouquinho do que a gente debater aqui, ó, empatia, empatas, e vamos por aí afora. Vamos começar pensando sobre isso, Kátia. Será que o empata, né, o conhecer-se enquanto empata, isso tem relação com a quantidade de vezes que nós passamos por essa terra? Passamos por existências aqui, será que esse conhecimento que nos leva a um determinado ponto de nossa vida, estarmos aqui enquanto empatas, tem a ver com a reencarnação também por depuração natural? Marcelo, eu acho o seguinte, muita gente fala assim, eu sou empata, e agora? E daí? Traz essa coisa da empatia como um sofrimento. Eu acho que nós estamos em um estágio da evolução. Eu não gosto de dizer que o empata é um dom. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade maior, mas isso não quer dizer que a gente é especial. Eu não vejo isso como especial. Eu acho que é um dom que tem que ser trabalhado, que tem que ser muito bem cuidado e direcionado, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Haja vista que alguns acabam caindo nas drogas, na bebida, para abafar um pouquinho essa sensibilidade extrema que o empata tem. Mas eu acho que tem a ver, sim, com alguma coisa que a gente aprendeu lá no passado, que a gente traz muito latente nessa vida desde cedo. Para você ver, eu fui descobrir que eu era empata com 49 anos. Hoje eu estou com 52, 3 anos já se passaram desde dessa minha busca para descobrir tudo isso que aconteceu na minha vida. E eu acho que faz parte de uma evolução nossa, assim, de se perceber empata, entender um pouco o que serve a encarnação e toda essa sensibilidade que a gente traz. A empatia atrai muita coisa positiva, mas também atrai muita coisa negativa, e como a gente está aberto e sensível a tudo isso, a gente tem uma tendência maior a sofrimentos.
Então, é muito legal que o empata tome um certo cuidado para não cair só na vitimização e ficar lá patinando nesse estágio aí do se descobrir empata. Tu sabe, Kátia, que essa coisa da vitimização, isso me incomoda um pouco. Porque, assim, eu te ouvindo falar agora, eu estou tendo vários pequenos insights todas as vezes que a gente se reúne, pelo seguinte: muitas e muitas vezes, meu sistema de crenças, eu fui levado a pensar assim, como do jeito que eu vou te falar, que a reencarnação era como se fosse um depurador, tá? Que a gente vinha aprendendo e à medida que a gente aprendia algumas coisas, a gente ia acrescentando aquilo ali. E aí eu começo a pensar no seguinte: uma pessoa que passou por aqui tantas vezes quantas vezes nós também passamos, que não é uma, isso não é uma, às vezes milhares, como a gente falava em off agora aqui, quando aquele psiquiatra americano que foi chefe, inclusive, do Instituto de Psiquiatria, que fazia parte do governo dos Estados Unidos, Brian Weiss, ele começa a descrever as experiências dele dentro da vida, daquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que ele se dá conta, a partir de uma paciente que ele tem, um problema gravíssimo, até inclusive eu me recordo que ela passava a maior parte do tempo, quando ela tinha que estar em casa, enclausurada dentro de uma caixa com uma lâmpada, era onde ela dormia, de tantas coisas que ela tinha, né, verdadeiros, a vida parecia um verdadeiro pesadelo. E numa determinada situação, quando ele faz a hipnose e leva ela ao estágio da infância, ela começa a descrever outras coisas para ele, ele começa a ficar assim, enquanto observador, pensando no que seria aquilo, até que num determinado momento ele consegue se dar conta que ela estava passando deste momento, desta vida, para uma outra. E aí então ele se torna Brian Weiss e quem ele é hoje para o mundo, através da terapia de vidas passadas, a TVP. Dentro dessa situação aí, eu estava pensando naquelas famílias que hoje, atualmente, por exemplo, temos 4 membros, isso é só um exemplo, tá, Kátia? E nós temos 3 pessoas que têm as características dos pais e uma que sai completamente avesso àquilo e muitas vezes se torna até um psicopata ou se torna alguém que é capaz de cometer atrocidades. Eu comecei a olhar a reencarnação de uma forma diferente a partir disso. E como que atualmente uma pessoa que talvez tenha passado por milhares de situações ainda não conseguiu nenhum vislumbre de melhoria. Aí eu comecei a contestar. Eu não sei se eu estou certo, Kátia, fazendo essa analogia, mas eu peguei justamente esses exemplos porque Brian Weiss desvenda tantas coisas ali, só que eu comecei também a entrar nesse viés de pensar, será que isso realmente funciona? Ou aquela visão do Caio que existe uma máquina que nos joga dentro dessa roda de Sansara é o que realmente funciona? E fiquei com isso na minha mente. Como é que fica para ti esses exemplos diferentes que a gente vê, que a gente consegue perceber? Marcelo, eu penso o seguinte, que as várias vidas que a gente tem são sempre como peças de teatro que você vem para realizar aquele determinado trecho da peça de teatro. Na Conscienciologia, você tem a holomemória, seria a nossa memória espiritual, vamos dizer assim. Nós tivemos várias vidas, nós passamos por N situações, e eu penso o seguinte, que quando a gente encarna na Terra, a gente vem com uma programação existencial. Você programa aquilo que você quer para você. Lógico que vão existir variações, vão existir situações de confronto, mas para você determinar aquilo que você precisa para aquele momento.
eu vejo como escolas, como fosse uma etapa da vida da gente, que a gente passa por uma determinada classe. Eu passei do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Você não avança essa série, vamos dizer, se você está patinando ainda, se você não aprendeu a matéria do primeiro ano, você não passa para a segunda série. Então, eu acho que a gente tem que passar pelas várias experiências e se livrar dessas coisas que a gente acaba trazendo dentro dessa nossa holomemória. Cada vez o palco vai mudar, vão mudar os atores, vão mudar os espectadores, vão mudar as famílias, os irmãos, os tios, os primos, mas, na essência, aquilo que a gente precisa ter para exercer o nosso aprendizado é o que nós vamos ter. Ninguém tem nada mais, nada menos daquilo que precisa aprender neste exato momento. Então, eu falo assim, Marcelo, Márcia e os espectadores, a gente não está evoluindo se a gente está sentado numa mesa de bar, batendo papo com os amigos. A gente está ali matando um pouco do nosso tempo, talvez distraindo o nosso tempo com um bate-papo, com uma coisa, vamos dizer, de preencher o nosso tempo e tentar amenizar um pouquinho as coisas da vida mesmo. Tem pessoas que falam para mim, Kátia, mas você vai ficar pensando só no mundo espiritual? Você só pensa na espiritualidade? Se você está encarnada aqui, você tem que pensar no mundo físico, não só no mundo espiritual. Você tem que viver o mundo físico para poder, a hora que partir, partiu e acabou. Não ficar na vida presente pensando no espiritual. Mas se a gente tem uma vida espiritual, se a gente tem uma holomemória, são várias memórias de vidas passadas, e a gente traz isso latente dentro de nós, a forma como a gente vai se expressar para o mundo é a partir das nossas vivências, daquilo que a gente tem dentro de nós, de sentimentos, emoções, tudo aquilo está vindo para a gente aprender, está vindo para a gente avançar nessa etapa da escola, passar do primeiro para o segundo ano. Nossa, nós temos muito ainda para passar lá na frente. Tem segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo colegial aqui numa colocação física da coisa. Mas se a gente não passar de ano, se a gente não vencer as barreiras, as dificuldades que a gente encontra, tem gente, Marcelo, que passa por uma dificuldade e fica parado, olha aquele muro gigante na frente, fala, eu não vou conseguir passar por isso. E às vezes passa uma vida inteira patinando e olhando para essa muralha, falando, eu não consigo transpor isso. É muito difícil para mim. Já para outra pessoa, ela passa aquilo como se nada fosse. Então, são coisas internas nossas, são problemas pessoais que nós temos, que trazemos diversas e diversas vidas, que está aqui. Nós talvez não tenhamos isso totalmente no físico, mas nós trazemos parte dessas memórias para cá. E eu acho que a gente está aprendendo, a gente é bebezinho, engatinhando nessa situação. Eu acho que hoje nós estamos trazendo uma espiritualidade muito mais avançada, livre de religiões. Eu acho que a gente está começando a abrir uma coisa bem áspera que as religiões trouxeram para a gente, que foi embaçar um pouco a nossa visão dessa espiritualidade. Todo mundo sabe agora, ou grande parte das pessoas sabe, que existe uma reencarnação, que existe vidas e vidas. Quando eu trago uma psicografia, por exemplo, eu percebo quantas pessoas expandiram a consciência nessa travessia que fizeram, e elas se dão conta dessa consciência maior, de que estão no mundo astral. E aí elas falam, estudem, gente, percebam a espiritualidade ainda no mundo físico, porque a hora que vem para cá, a gente fica preso às nossas mesmas condições. Quer dizer, mudar de dimensão não é mudar. Você não muda só a sua consciência, você vai para lá
expande um pouco, mas se você tem uma mente com uma certa venda nos olhos, você vai continuar enxergando as mesmas coisas. Então tá aqui dentro da gente. Esse aprendizado tem que ser agora, tem que ser já. Não é esperar morrer para aprender. Eu acho que é nessa vida, é agora que a gente vai abrir e expandir para futuras vivências. Eu acho que quando eu trago para cá aprendizados que eu trouxe de outras vidas, eu vou acrescentar nessa vida o que eu trouxer de aprendizado para hoje, para agora, eu vou estar acrescentando em todas as vidas já vividas. Se eu já morri numa vida anterior, que eu fui queimada porque eu era bruxa, hoje eu tenho até receio de fazer um tratamento espiritual, percebe? Quantas coisas a gente não cria de barreiras para essa nova vida com vivências que nós tivemos lá no passado, que estão no nosso inconsciente. Então, às vezes, trazer para o consciente é você se fazer presente e falar, opa, eu fiz aquilo, mas aquilo ficou lá no passado. Agora eu estou num mundo diferente, numa experiência diferente, numa vida diferente, e aí eu vou evoluir a partir disso. Mas desde que eu esteja aberta a esses novos conhecimentos. Se eu estiver presa, eu vou ficar patinando no mesmo lugar, espalhando lama para todo lado e não saindo do lugar, atolada mesmo. Kátia, eu achei fantástica a tua colocação em todos os níveis, tá? Em primeiro lugar, eu não tenho que tá, de certa forma, enaltecendo um trabalho que ele já vem se mostrando um trabalho de uma qualidade excelente. Ele já vem se mostrando. O teu trabalho, para mim, pessoalmente, é assim. E quando tu começas a discorrer sobre um assunto que é controverso, e tu consegue chegar a colocações tão bem feitas como agora, isso, para mim, demonstra um comprometimento que está corretíssima a tua colocação quando tu começas a dizer que uma transição que nós estamos fazendo é uma coisa que eu tenho debatido muito aqui todas as noites, que nós saímos do nosso lado animalizado e estamos em transição para o espiritual. E nessa transição nós começamos a perceber um mundo completamente diferente do nosso, dessa realidade que nós temos e da forma que nós vivemos. E aí tu entras falando que as pessoas, elas argumentam contigo e te perguntam, tu vivencias isso diretamente? Porque eu, Kátia, sim, já declarei aqui várias vezes, eu vivo a espiritualidade dentro do meu dia a dia, sem deixar de fazer aquilo que são as necessidades para a minha sobrevivência de família e etc. Então, portanto, vejo não como uma obrigação, mas como uma forma de evolução, que é nossa. E outra, essa evolução diz para nós o seguinte, existem pessoas que, como tu disseste, que elas estancam em determinados pontos porque elas não se sentem preparadas o bastante para fazer essas pequenas transições diárias. E aí vem uma coisa aqui que tu falaste com muita propriedade, ouvi muito feliz o teu trabalho com a Marcinha, porque vi ali um projeto muito legal. E quando tu falaste do inconsciente, agora vem uma coisa que é muito interessante. Será que essa criaturinha, chamada inconsciente, é o cofre onde estão todas as memórias que nós não estamos conseguindo alcançar? Será que isso é possível? Marcelo, eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem um Wi-Fizinho colocado aqui, a gente vai baixando downloads de acordo com as nossas necessidades. Você imagina se a gente tivesse todas as memórias de tudo aquilo que a gente já viveu? Seria impossível a gente carregar, daria um pane no nosso pequeno computador, trazer tudo que nós já vivemos, numa forma de pensar a nível mental, quando você está fora do corpo, e quando você está encarnado aqui, você está com um corpo físico só. É como se a gente estivesse pegando um HDzinho assim,
Sabe, um computador lá da época de 1999, que não tinha quase memória? Mais ou menos a gente com a nossa memória encarnada. A gente não tem muitos processamentos, a gente não tem muita capacidade de trazer todas essas memórias, até porque talvez destruiria aquilo que nós somos. Você pega uma pessoa que tem uma vivência com o mundo espiritual, muitas vezes ela entra em paranoia, ela entra na esquizofrenia, ela entra porque ela tem acesso a coisas que ela não dá conta, e aí vem a necessidade de baixar um pouco essa percepção, porque não é fácil, a Márcia sabe disso, você também, que a gente não consegue ter amigos que pensem igual a gente, a maioria, se eu sair aqui na rua de casa, se eu falar com a minha família, se eu sair com todos os meus amigos, se eu peneirar 2 pessoas que falem de espiritualidade, com a mesma capacidade ou que eu penso ou que eu ajo no meu dia a dia, vai ser difícil. Eu não tenho pessoas para conversar. Assim como acredito que vocês também não, dentro do âmbito familiar, dentro das amizades que a gente possui, então você se fecha num mundo que é só seu. Para mim é diferente porque eu estou aqui na internet, eu estou me expondo no YouTube e a gente paga um preço por estar se expondo perto das pessoas que a gente tem o convívio, porque justamente as pessoas não entendem, elas não têm essa capacidade de compreensão daquilo que a gente vivencia. Extrapolacionismo, que o Valdo Vieira dizia, as pessoas não entendem isso que a gente vive. Então, fica difícil você sair, ter encontros sociais em que você possa falar abertamente o que nós estamos falando aqui hoje no canal no YouTube, através da Rádio Remix, através do nosso bate-papo aqui, das pessoas que estão assistindo. Nós não temos amigos para conversar sobre isso, porque as pessoas olham para a gente com um olhar meio de, nossa, essa pessoa só fala isso. Então, você começa a viver num mundo mais interno seu. Você não verbaliza mais tanto o que acontece com você, porque ou as pessoas te acham loucas, ou as pessoas acham que você é melindrosa demais ou fantasia demais as coisas, e fica meio complicado de você ter uma vida social. Você, quando entra no mundo espiritual, acaba se sentindo sozinho, por um lado, porque você tem essa vivência espiritual muito grande, mas se você quiser ter um mundo social, você vai se lascar, porque não dá certo você falar, você não consegue unir aqui. Então, eu sou muito observadora nos lugares que eu vou, ou eu faço alguma conversa a respeito do que está acontecendo ali, que é o que as pessoas querem ouvir. É o carro, é o trabalho, é o dia a dia. Então, você acaba sendo superficial com as pessoas que estão ali no seu convívio diário. Você não é a essência daquilo que a gente fala, por exemplo, o que nós estamos conversando aqui agora. Infelizmente, viu, Marcelo? E isso me entristece. Tu sabes que isso é a razão de ser da Rádio Remix Exotera, porque quando eu pedi a Márcia que ela, dentro dos programas de música que ela fazia, que ela começasse a passar mensagens, porque eu lia muito as coisas que ela escrevia, e a Márcia escreve muito bem, e sempre é de uma forma positiva, e ela demonstra no escrever dela um viés incrível, que é muito tocante no sentido de que as pessoas absorvem aquilo e absorviam muito o que ela escrevia, e eu comecei a perceber e pedi a ela que colocasse algumas mensagens, mesmo aquelas que ela escrevia, dentro dos programas de música. E ela começou a me perguntar por que eu queria fazer isso. Não pela solidão, porque a internet me ajudou, como ajudou a ti, como te ajuda, como me ajuda a Márcia e todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje e aqui presencialmente conosco. Porque realmente, o que te dizer, de repente, de uma pessoa que há 32 anos passados foi diagnosticado como esquizofrênico?
É uma loucura, né? É uma loucura mesmo, porque qual é o mundo real? Não, e era uma maneira que eu tinha de como vou me expressar. Depois que veio a internet, eu pelo menos podia tentar dizer às pessoas, mas mesmo assim as pessoas fugiam de mim quando eu começava alguns assuntos, e acredito que com todos nós tenha sido assim. Mas posso falar uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem séria, que é o que a gente vive. Eu tô focada mais no agora do que em qualquer coisa. Essa coisa da gente ficar muito isolado porque a gente não tem com quem conversar, precisa se acabar. Porque você acha que você vive sozinho muito bem. E, Não, na mas verdade, você não vive sozinho muito bem. Isso daí, ó, eu vou falar bem sério para vocês que estão me ouvindo. Põe na sua cabeça. Vai nos lugares aonde você pode sair da tua casa com pessoas que você possa conversar de algo muito parecido com o seu. Não fica isolado dentro do seu mundinho, porque o seu subconsciente te pega, tá? É uma das coisas fantásticas que tem relacionado à nossa memória, é o subconsciente. Primeiro que a gente tem alguns fatores que a gente, como eu posso dizer, a gente tem problemas de lidar, entendeu? É como você falar e as pessoas não criticar você, ou falar que você é louca, que você é isso, que você é aquilo, e você se importar muito com o que as pessoas dizem, sabe? Então, assim, ficar muito tempo sozinho é ruim. Primeiro que vai te trazer a depressão no seu subconsciente, tá? Tô falando isso porque eu vi estudos científicos, neurocirurgiões falando, neuropsicólogos, tá? Falando sobre esse assunto. Então, assim, se isolar porque você não tem uma pessoa para conversar sobre o mesmo assunto que você não é o melhor caminho. Não se iluda. Porque se você se fecha no seu mundinho, o seu subconsciente te pega. Ele vai te pegar da maneira mais sacana que tiver. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, você vai lá, você tem um monte de informação, porque é isso que está acontecendo, tá? Estou dizendo isso porque é o que está acontecendo ultimamente. Você pega um monte de informação na internet, você tem um monte de conhecimento, mas por você não ter ninguém para conversar e nem trocar uma ideia de ponto de vista diferente, você não usa absolutamente nada. Então, o que acontece? A sua memória, você com você mesmo, você não cresce, porque você precisa de outro para poder crescer. Né? É incrível, mas é verdade. O neuropsicólogo dos Estados Unidos, chamado Richard Davidson, ele tem como é que é? HPD, sei lá, uma coisa assim que eu não lembro agora. Tá, ele desistiu de Harvard, na verdade. PhD, isso. Aí ele desistiu da faculdade, ele estava dando aula para os alunos dele. Ele falou: não, eu quero trabalhar porque eu quero saber qual a parte do cérebro do ser humano que vai fazer ele desenvolver de verdade e aquela parte que não faz ele desenvolver, faz ele se retrair com ele mesmo. Então ele foi para a Índia, conversou com vários gurus da vida, estudou sobre a meditação e começou a fazer na faculdade da Índia alguns testes com algumas pessoas que faziam meditação e outras que não faziam. Né? O que ele falou dessa pesquisa, gente? Aquelas pessoas que só pensam na desgraça, que só vê a desgraça do mundo e adquire um monte de informação, essa pessoa não vai crescer nada. Ela vai continuar com ela mesma, não vai saber dividir nada, porque ela só enxerga a desgraça do mundo. Ou seja, sabe o que ele disse para mim? Que eu disse para mim, assim, né? Eu lendo, ele disse: olha, essa é uma mente doente. As pessoas que fazem meditação e que veem mais, ampliam mais a visão delas, das possibilidades de ver, que elas sabem, elas têm consciência de que existe coisas ruins no mundo, mas que as boas vão suprir toda essa necessidade, essa coisa que a gente tem de desgraça do mundo, na bondade, na caridade ao próximo. Ele falou: essa é uma mente saudável. Não adianta, ele falou, no estudo dele ele diz o seguinte: no meu estudo eu pude ter certeza de que as pessoas que faziam meditação, aquelas que praticavam a bondade, tinham uma mente mais sadia que tudo nesse mundo. Então,
Por isso que eu estou falando para vocês, cuidado, não fiquem muito tempo sozinhos. Porque depois aí você acaba levando o seu viés, o seu pensamento, o seu subconsciente te trai, tá? É a grande realidade. Porque muitas vezes tem coisas que você vê na televisão que fica no seu subconsciente. E a maioria das pessoas só gostam de ver a desgraça. E, na verdade, essas pessoas ficam doentes mentalmente. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa história de ficar muito solitário, muito sozinho, porque só na internet, gente, procurem gente perto de você, porque eu tenho certeza que tem alguém que vai falar do mesmo assunto que você, entendeu? Só que a gente precisa se mexer, a gente não pode ficar parado igual um poste e esperar que a coisa caia do céu, porque senão a coisa não funciona, né? Porque aí a gente vem aqui, a Kátia vem, traz algumas informações, o Marcelo fala, Rosineide Belo fala, Stephanie fala, a Sônia Regina fala, todo mundo fala. Mas o que vocês recebem muita informação? O que a gente faz com essa informação? Esse é o grande problema do nosso subconsciente. Então, a gente precisa ser feliz, tá? É uma necessidade que o nosso corpo necessita. Agora, quando você tem um viés de que você acha que eu não posso porque o mundo não é feliz, já mostra que você tem uma mente doente. Aí a coisa tem a tendência de não crescer. Aí fica igual um poste. Mas existe um sistema todo que é colocado para que a gente não cresça, não evolua, e nós somos os... como é que chama, Kátia, isso? Como é que chamam os teimosinhos? Não entendi o que você falou. Não. A pessoa fica estagnada, né? Sim, mas em contrapartida tem os teimosos, que somos nós, que vamos continuar falando desse assunto, porque nós enxergamos isso como sendo uma coisa que é necessária que as pessoas também compreendam, que nós somos divididos entre um corpo animalizado carnal e uma outra parcela nossa que é espiritualizada, que é o espírito. E se os outros não estão enxergando essa divisão que é clara, cabe a nós começarmos, então, a fazer o que nós estamos fazendo, todos nós, acredito nisso, todos que estão aqui e nós... Mas você sabe de uma coisa que é o seguinte, nós não somos seres humanos vivendo em um mundo físico, nós somos seres espirituais num corpo vivendo no mundo físico. Essa é a diferença, é essa coisa que o ser humano não sabe desvencilhar, não sabe diferenciar. Sim, mas isso nos ajuda. Seres espirituais vivendo num corpo aqui na Terra, isso é fato. Porque nós viemos do mundo espiritual, na vida pré-mortal, muitas pessoas que hoje estão aqui foram ensinadas a trabalhar aqui. Isso antes de você vir para cá. Então... seria um período intermissivo, né, Márcia, que a gente está entre vidas, a gente mais ou menos está programando o que vai vir para cá. Só que tem momentos que as pessoas, no primeiro obstáculo, elas param, elas ficam paralisadas por medo, por insegurança, por achar que não vive sozinho, por mil e uma problemas que elas vão colocando na cabeça e não evoluem. Ao passo que, se elas transpuserem esse muro, essa dificuldade que está se apresentando neste momento, ela vai ver que, puxa vida, era tão fácil, mas eu precisava passar esse obstáculo. Enquanto eu não passar esse obstáculo, eu não vou aprender. E aí, Márcia, dentro daquilo que você estava falando, eu escrevi aqui um pedacinho que fala um pouquinho disso. Se pararmos em frente ao primeiro obstáculo, ficamos ali, estagnados como vítimas, sofrendo, lamentando e sentindo pena de nós mesmos. E aí, evoluir é um processo adiantar-se no processo da encarnação, mas nem sempre levamos com a gente as pessoas que nós amamos. Então, precisamos respirar fundo e entender o tempo de cada um. A gente não leva ninguém junto com a gente. Então, o nosso processo é muito pessoal, é muito único. Você está aqui nesta encarnação por você. Você vai ter atores junto com você nesta vida, transmitindo informações e tudo mais, mas você está no palco e é você que está atuando.
Aquilo que você vai fazer é aquilo que você vai ter de resultado. Então, dentro ainda do que a Márcia estava falando, de você ajudar os outros e não se fechar no seu mundo, é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente está aqui fazendo, que é você realmente auxiliar. Quando eu falo com as pessoas através de YouTube, através de e-mail, tá um processo tão grande isso agora que eu não estou conseguindo dar conta, porque são muitas mensagens de YouTube, muitas mensagens de e-mail, você acaba não conseguindo responder para todo mundo. Então, o que acontece? Quando, às vezes, uma pessoa faz uma pergunta para mim, vem uma resposta, eu sempre estou intuída para responder para aquela pessoa, eu sempre venho uma coisa diferente para cada pessoa, e eu aprendo muito com as respostas. Então, isso que você está falando, Márcia, é a gente realmente, quando a gente auxilia o outro, a gente, na verdade, está sendo auxiliado, e muito por isso, porque você está fazendo o reverso, você está sendo um canal. Esse canal, às vezes, ele vai te trazer respostas que, às vezes, a sua alma está precisando. Uma resposta que você dá para o outro, por isso que eu falo, gente, eu não faço nada por ninguém, eu estou fazendo por mim mesma. É a minha evolução. Quando eu dou uma resposta, às vezes as pessoas colocam, ai, Kátia, como você faz? Você faz tão bem tal coisa, você responde tão legal, mas, gente, eu estou fazendo por mim, principal, porque eu estou evoluindo com cada resposta que eu dou, com cada e-mail que eu respondo. Então, sou eu mesma que respondo, não tem ninguém respondendo por mim. Então, eu espero, às vezes eu demoro um pouco para retornar um e-mail, uma pergunta que é colocada, porque justamente eu espero a intuição vir para eu responder, estando conectada realmente, para que aquela resposta chegue na pessoa de acordo com aquilo que ela está precisando. Então, senão não adianta. Se eu estou fazendo um papel aqui de eu venho aqui falar e sem noção do que eu estou falando, é aquilo que você falou, a gente não adianta ter o conhecimento se você não coloca ele em prática. Que adianta você ser PhD, você ter cursos, fazer N coisas, se você não tem o mínimo de humildade, se você não tem a compaixão, se você não tem a empatia. Você não vai resolver, você não vai ajudar. As pessoas vão olhar para você e falar, ela está mentindo, a pessoa não está sendo honesta. E essa leitura as pessoas sabem fazer. Não adianta a gente botar a cara a tapa aqui e ficar fingindo que é alguém. Uma falsa Kátia que está aqui. Não é a Kátia que está aqui, é a Kátia que... Aí falar, é fácil para você falar, Kátia, que você estudou, que nada... Não está fácil para mim também. Eu estou passando por um período, a Márcia sabe, são 6 meses aí, talvez os piores da minha vida, e eu estou aqui, eu não parei, não estagnei, eu continuei fazendo o meu papel, atuando na vida, aprendendo com sofrimento, mas não parei de estudar. Eu estou ali na luta, ajudando outras pessoas, e muitos insights que vêm de resposta para aquelas pessoas, eu estou respondendo para mim também. Está vindo insights para a Kátia também. Então, eu faço download junto. Eu arquivo aqui na minha memória da melhor maneira possível. Mas isso é o bom. Eu acho que tudo que a gente passa, mesmo que a gente passe dificuldades na nossa vida, a gente tem que enfrentar de cara. Por quê? Porque, na verdade, não vai ser ruim de tudo. Você vai acabar aprendendo alguma coisa com aquilo, e aquilo vai te fazer uma pessoa melhor, um ser humano melhor, entendeu? E você vai amadurecer mais com essas coisas que a gente passa, na verdade. E a gente precisa enxergar a coisa de uma outra maneira para que a gente possa viver bem nessa vida. E não é só reclamar da vida, né? Então, são coisas bem interessantes que a gente tem sempre que pensar, porque eu não sei, eu andei estudando muita coisa e antes de eu falar qualquer coisa, eu fico refletindo muito, acho que uns 2, 3, 4 dias antes de falar qualquer coisa. E, de repente, as pessoas se assustam mesmo da maneira que eu falo, porque eu vou procurar respostas para mim, eu vou atrás daquilo que, olha, tem a ver com o que eu penso. Eu acho que é isso, essa coisa de você buscar algo para você,
né? E não esperar que o outro também te responda por tudo. Gente, ó, vou falar uma coisa para você: ser autossuficiente é muito bom. Isso não quer dizer que você vai ficar sozinho o tempo todo, tá? Você poder fazer comida para você, você fazer uma... Só que viver sozinho muito tempo não dá. Entende? Isso que eu quero dizer. Ser autossuficiente é uma coisa, e ser solitário é totalmente diferente. Márcia, eu incluo aí, eu acho assim, a gente pode estar num palácio, a gente pode ter uma vida maravilhosa, física, você pode estar num palácio, pode não ter dificuldade financeira nenhuma, mas se você não tiver paz dentro de você, nada disso, nada do que seja material, ele te supre, porque você internamente está infeliz, você internamente, então nada do que tem à sua volta vai suprir aquilo que está dentro de você. Então, ao passo que se você estiver num casebre, num lugar sem dinheiro, sem comida, mas se você estiver em paz, você vai atrás de todo o resto. Então é muito importante a gente ter essa visão de que a felicidade é interna. A gente pode se bastar assim, Márcia, se a gente estiver em paz, sabe? Agora, o sentimento de gratidão, quando você faz alguma coisa pelo outro, e que essa gratidão banha a gente de uma maneira tão absurda, tão grande, tão valiosa, que você fala assim, como é bom quando você auxilia. Como é bom quando você pode ajudar alguém. É muito, 1000 vezes melhor você auxiliar do que você ter que ser auxiliado. Garanto isso. Então, quando a gente pode fazer por alguém, que a gente seja grato também, porque a gente está ajudando, a gente não precisa de ajuda. Então, é muito importante isso, a gente saber e ter paz. Aonde quer que a gente vá, aquilo que a gente esteja fazendo, eu acho que a gente tem que ter paz. Esse é o principal de tudo. E é uma troca que o universo corresponde diretamente, né, Kátia? Eu vejo isso com muita clareza. Todas as vezes que voluntariamente a gente quer trazer ao outro um benefício, o universo também ele corresponde a isso. Ele corresponde fazendo com que nós venhamos avançar. Essa energia inteligente do universo, ela para mim é tão importante que eu vou trazer, se vocês me permitirem, uma outra história ligada a Brian Weiss, com talvez o segundo livro de maior sucesso dele, que é Só o Amor é Real. Neste livro, ele narra uma história fantástica, porque ele já tinha consciência das vidas passadas, e ele tenta, através do trabalho dele, unir duas pessoas, porque ele percebe que, por exemplo, a figura feminina falava coisas de uma vida passada que a figura masculina também falava. E ele reuniu as informações dos dois e ele tentou, por 2 anos seguidos, juntá-los, inclusive na sala de espera. Ele fez tudo isso para ver se os dois se reconheciam, porque ele sabia que um tinha vivido junto com o outro em vidas passadas. Para surpresa dele, eles não se reconheceram ali, dentro do consultório dele. Para surpresa dele, ele não conseguiu fazer essa união, se fortalecer ali. Eles se conheceram, mas seguiram as vidas deles. Só que ocorre uma situação, num determinado momento, o rapaz era mexicano, ia fazer uma visita à família, e ela ia para umas praias no México. Se reconheceram dentro do avião. Dentro do avião se reconhecem, pedem para trocar de lugar, ficam os dois próximos um do outro, isso acaba unindo os dois e eles, posteriormente, têm uma vida juntos, se casam e têm família. Mas ele, Brian Weiss, sabendo de tudo aquilo, não conseguiu uni-los no consultório, que era o que ele queria, porque ele sabia dos dois, mas não podia contar. É o tempo de cada um, né, Marcelo? É o tempo. De repente, aquele momento não era o momento deles se reencontrarem. Eles precisavam passar por determinadas coisas para estarem livres, para estarem juntos novamente.
tá? Perfeito. E isso entra uma coisa muito, muito legal, porque assim, o tempo de cada um é diferente. Não adianta a gente, às vezes, se prender numa história. Eu acho assim, almas gêmeas não é muito a minha praia. Eu não acho que são almas gêmeas, eu acho que são almas que se reconhecem, são almas afins que têm um querer muito bem, mas não são almas que vão viver eternamente, não, são almas afins de amor incondicional, porque depois que a gente parte, eu acho que a gente tem essa amorosidade grande pelas pessoas. Você não tem um amor homem-mulher, mulher-homem ou mulher-mulher, é um amor que transcende tudo isso. Porque a gente tem a coisa muito física, né? A gente tem um processo muito. Precisa ser meu. Eu fiz um post esses dias que eu coloquei, acabou tendo muitos likes, que foi com relação. Você não constrói a sua felicidade em cima da infelicidade de alguém. De certa forma, nós estamos vivendo uma praga mesmo no planeta, né? É uma corrida de um quer pegar o que é do outro, um quer atravessar o que é do outro, e você não constrói. Você vai pagar algum resgate disso que você está praticando agora. Se você, para atingir a tua felicidade, você precisa fazer alguém infeliz, então toma cuidado. Volta nesse tempo aí e não faz errado, porque você vai pagar um tributo, vamos dizer assim, por aquilo que você está fazendo por alguém. Você fala, mas eu não sabia disso, eu posso até, a gente pode cometer N erros lá no passado, mas se você não tem a consciência, o tributo que você vai pagar é um. Agora, se você tem a consciência, por isso o caminho espiritual é muito difícil e árduo, porque a partir do momento que você tem o conhecimento que aquilo que você está fazendo de mal para o outro, você vai ter um resgate, você vai pagar um pedágio por isso, e paga, viu, Marcelo? Você paga o pedágio. Sim, sim. Você paga o pedágio. Aí as pessoas falam, é karma, a minha vida é um karma. Karma, você não sabe o que você fez lá. Você não sabe o que você fez lá atrás. Então, o que você está vivendo hoje, se você praticar o bem daqui para frente, você vai limpar um pouquinho esse karma. Né? Você vai varrer um pouquinho desse passado aí que está meio nebuloso. Nós estamos pagando pedágios daquilo que nós fizemos por desconhecimento, mas a partir do momento que você abre uma janela de conhecimento, você não pode mais errar. Porque se você cometeu o erro, seja ele qual for, você não vai ser feliz em cima da infelicidade de alguém. Se eu quero um emprego e eu vou passar por cima da cabeça de alguém, pode ter certeza que você vai se lascar e vai pagar o pedágio lá na frente. Você não vai estar no lugar do outro impunemente, você vai pagar por isso. Se você tripudiou, se você fez coisa errada para alcançar um cargo, toma cuidado, porque vai vir a cobrança disso lá na frente. Mas aí você não pode falar, são karmas de vida passada, balela, tá? Às vezes é karma de agora também. Não, porque se tu fez as coisas erradas, você tem que assumir que tu fez e agora tu tá pagando pelo preço que você escolheu. Já falei várias vezes, escolhas, fazem as escolhas, mas não escolhem as consequências. Infelizmente, isso acontece. Se você pensa na consequência daquilo que você está fazendo, né, Márcia? Você não vai cometer. Você fala, opa, por isso que o autoconhecimento ele te traz muita responsabilidade. Se você não sabe de nada, eu vou trair, eu vou pegar o emprego do outro, eu vou matar, eu vou roubar, porque eu não tenho consciência disso. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento e você rouba, você mata, você trai, aí você sabe o que você está fazendo. Você tem consciência daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa que você pegar um animal e colocar ele responsável por aquilo que ele está fazendo. Ele está mordendo o cão do vizinho lá.
Ele vai machucar, ele vai matar, mas ele não tem consciência. Nós temos. Então, quando você está praticando a infelicidade do outro para conquistar alguma coisa, você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme, alguma coisa tem errada, porque você não tem consciência. Então, a partir do momento... Aí é que está o grande problema do seguinte, porque quando a pessoa acostuma a fazer as coisas, e para ela, olha só, veja bem, pode, para mim, para você pode ser errado. Sim. Para nós, a gente sabe que a gente não quer fazer isso. Mas para outra pessoa, ela acha que isso está certo, a outra não faz nada. Quantas vezes eu já vi gente falar isso, Kátia? Sim, mas tá cheio. São pessoas que não estão... Eu não tirei nada, a pessoa veio para mim, então, ela não cuida, eu cuido. Gente, o que é isso? Então, quer dizer que... Vai ter o pedágio lá na frente. Aí você vê que os valores se inverteram. A coisa errada está certa e o certo errado. Né? Mas é um momento de transição. Eu acho que isso logo, logo vai cair no descaso, porque não vai... Vem, não, mas aí a gente sabe, mas as pessoas que têm essa coisa no subconsciente de que elas estão fazendo certo, que na verdade não estão, claro, uma hora vai ter que cair na realidade, porque aí a vida vai cobrando o preço que você tem que pagar, né? Se fez a escolha, só não escolhe as consequências disso lá na frente. Então, isso é uma coisa que as pessoas não pensam, mas elas vão vir de outra forma, né? Elas não vêm, e aí a coisa fica, né? A coisa pega. Aí fica difícil das pessoas entenderem. Mas não adianta a gente querer... Todas as escolhas que a gente fizer vai ter uma consequência. Né? Então, é assim, a gente tem que parar e dar uma pensada. Sabe aqueles 5 minutos que você foca na sua vida? Aqueles 5 minutos são necessários. Necessários para que você possa pensar, peraí, mas se eu fizer isso, será que eu vou me sentir bem? O que vai fácil, fazer, né? É fácil se colocar no lugar do outro. Empatia. Se você se colocar no lugar do outro e ver, faz o papel inverso. Se você fizer esse papel da empatia, você se coloca no lugar do outro, você pensa, eu gostaria que fizessem isso comigo? O que eu estou fazendo? Será que eu gostaria que fizessem comigo? Você vai ter a versão correta do que você deve ou não fazer. Se você não fizer isso, aí esquece, porque você só vai olhar para o teu ego. Eu quero e pronto. E aí eu vou fazer, eu vou tripudiar, vou fazer o que eu quiser, e aí eu vou assumir as consequências lá na frente. Agora, se eu não estou nem aí para as consequências, eu estou vivendo o hoje, o agora, que é o que a grande maioria está vivendo, você não para pensar lá na frente. Você quer o agora, é o imediato. É isso que as pessoas estão vivendo. Eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero um carro, eu quero a mulher X, o homem X, eu quero... E as pessoas estão conquistando e conseguindo, né? Vai ter lá na frente a responsabilidade daquilo que está fazendo hoje. Isso tem aquela coisa de a gente falar que as escolhas, elas são bem importantes do que você faz de repente, né? Uma Kátia disse que a sua felicidade em cima da infelicidade do outro não é o que vai te trazer felicidade de verdade, não é de fato mesmo. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de reflexão, de falar, olha, mas e se fizessem para mim? Eu acho que essa pergunta seria a mais fácil, né? E se fizessem para mim, o que eu ia fazer? Nossa, eu ia matar, não sei, né? Você já vê gente falando isso. E, então, se você ia matar, por que você vai fazer para outra? Exercer a empatia. Exercer aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Então, isso é uma das coisas bem complicadas que a gente vê no dia a dia de muita gente por aí. Dá licença. E respeitar o tempo, né, de cada um, né? Eu acho que cada um tem o seu tempo. Às vezes, se você quiser carregar o outro para vir junto com você, você não consegue isso, porque ele tem o tempo dele. Né? Às vezes, uma palavra que você fala possa despertar o outro. Às vezes, não é você que vai despertar. Às vezes, é a condição que está acontecendo, que a vida está trazendo, que vai fazer com que ele aprenda.
Então, às vezes, você está junto, não é você que vai despertar o outro, é alguém de fora, é alguém distante. Às vezes é uma palavra, é um ouvir a Rádio Remix, por exemplo, vem um insight e fala, opa, eu entendi o recado aí. Sabe o que aconteceu comigo no ano de 1981? Eu sou do século passado, né, Cátia? Todo mundo eu comecei a ter meus primeiros contatos com o espiritismo kardecista através de uma família. Eu ia como ouvinte nas sessões mediúnicas que se faziam na casa dessa família. Quando tu falaste a frase, você não constrói felicidade destruindo a felicidade alheia, eu ouvi isso da boca de um espírito que veio se comunicar. A frase foi exatamente esta. Eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque todos nós exercitamos a empatia. Nós exercitamos isso. E a gente sente, com certeza, na carne, as consequências de algumas coisas que nós podemos estar amputando a outros. Isso é natural. Mas o que me chamou a atenção é que essa frase eu ouvi pela primeira vez no inverno de 1981. E essa frase veio para mim, lógico, são frases que tá aí na boca do povo, não foi a Cátia que criou nem nada, mas esse insight veio, eu acho que era umas 2 horas da manhã, e eu fiz o post, tudo coloquei, por quê? Porque veio aquela inspiração e eu falei, alguém está precisando disso, dessa frase. Então, e de verdade, ninguém faz a felicidade em cima da infelicidade de alguém. Você não vai ser feliz. Isso vai voltar para você de uma forma... Eu fazia palestra, e isso me lembrou uma coisa que eu fazia lá no passado. Eu trabalhava, gente, com Bolsa Família. Eu não era cabo eleitoral do Lula, tá? Mas eu trabalhava com programa social. E eu fazia palestras nas escolas. E eu falava para os pais, mas com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, eu falava para eles, gente, se vocês estão pegando um benefício do governo sem necessidade, de alguma forma vocês vão pagar por isso. Se você não precisa do Bolsa Família e está pegando esse benefício porque o governo dá, porque acha que não tem nada a ver e que você vai se beneficiar disso, não pensem isso. Vocês podem perder por um outro lado. Um filho que adoece, um marido que se embriaga, uma mulher que se droga. Gente, de alguma forma, esse valor vai ser cobrado de vocês. Então, por favor, não tirem de quem precisa. Então, era uma forma de eu esclarecer aqueles pais. Uma vez eu fiz palestra para 500 pais de alunos numa escola. E aí, no final dessas palestras, alguns pais chegavam para mim e falavam, olha, dona Kátia, a senhora pode tirar meu nome do Bolsa Família porque eu não preciso mais. E eu, nossa, era muito grata, porque, de alguma forma, aquilo que eu tinha falado tocou o coração deles. Por quê? Porque não era, eles iam perder através de doença, de remédios que iam ter que comprar. Então, você não tem um benefício porque o governo está pagando, alguém está pagando para o governo, né? Somos nós. Mas você está tirando de uma família que realmente precisa. E entra isso que a gente está falando. Você está tirando de alguém. Você vai pagar um preço por isso. Então, toma cuidado. Aquilo que está entrando, eu falo, às vezes, você está sendo pago, você trabalha, você está no emprego, você está sendo pago para trabalhar. Você chega lá no seu emprego e fica no celular, fica no Facebook, você está esbanjando o seu tempo, em vez de ser responsável por aquilo que você está sendo pago para exercer uma função ou para trabalhar, você está jogando seu tempo fora, e o seu patrão está pagando o seu salário, vai sair de alguma forma. Sabe, é a nossa construção de caráter que está precisando a gente realmente fazer aquilo de acordo com o que gostaria que fizesse com a gente também. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. É muito simples, vai na empatia, se coloca no lugar do outro e vai ver se não dá. É simples e ao mesmo tempo difícil. Kátia, tem umas perguntas para você aqui. Vamos lá.
O Jorge Leal te pergunta o seguinte, Kátia, no seu entender, existem leis ou seres que determinam cada encarnação? Eu acredito que sim, Jorge Leal. Eu acredito que tem seres que manipulam a nossa encarnação. Existe uma programação para isso. Quando a gente tem uma certa lucidez no mundo extrafísico, que a gente desencanou e que a gente participa disso, é muito melhor, porque a gente pode auxiliar eles com os nossos pais, com quem a gente vai encarnar, achar uma mãe, um pai compatível com o aprendizado que você vai precisar. Eu acredito que tem esses seres que auxiliam nesse processo. E aí, esse processo vai até na hora da gestação mesmo, da proteção, porque existe uma série de entes aí que trabalham, seres espirituais elevadíssimos, que fazem todo esse processo da encarnação. Mas legal é quando a gente tem a consciência, a gente pode ser coautor disso, participar dessa programação existencial. E isso a Conscienciologia também explica. Você começa a programar a sua existência futura. Às vezes, nessa vida mesmo, você começa a fazer programações para a existência futura, a partir de agora. Se você pesquisar na Conscienciologia, você vai achar algumas respostas sobre isso. Você faz a sua, eles chamam de PROEX. Tem a pergunta da Bel Benito, que te pergunta o seguinte, Kátia, boa noite. Você acredita que tem data certa para desencarne ou que em algumas situações a pessoa é salva pela espiritualidade? Olha, Bel, espero que esteja tudo bem aí em Caraguá. Eles passaram por uma enchentezinha ali. Bel, espero que esteja bem aí, tá? Olha, Bel, eu acredito que sim, a gente tem uma data, mas a gente pode postergar um pouquinho essa data. Eu acho que a gente pode atrair também. Quando as pessoas têm uma vida que ela coloca em risco a sua vida, sai por aí fazendo esportes radicais, coisas que você está colocando a sua vida em risco, você pode realmente desencanar antes do tempo. E aí seria uma pena, porque você pode ir embora antes do tempo e não cumprir a sua meta. Mas, ao passo que se você está num processo que você está desenvolvendo bem a sua encarnação, que você tem uma programação existencial e você está dando conta do recado, às vezes uma boa conversa lá com Deus. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, ela já teve várias vezes na beira da morte. Ela já teve menos de 1% de chance de viver. É uma amiga mãe, eu posso falar dela aqui tranquilo. Então, quando acontecia dela ela teve 22 cânceres, teve N situações, cirurgias espirituais. Quando ela estava ali na boca de novo para desencarnar, ela falava assim, eu preciso fazer tal coisa. E ela criava algum projeto de vida e ela não ganhava tempo, ela está aí viva até hoje. Deve estar me ouvindo. Então, eu acho que a gente pode sim, e para a espiritualidade, a gente ganhar alguns anos a mais é muito melhor do que a gente ter que reencarnar de novo, vir num corpo de bebê, babar, fazer xixi, fralda, cocô e tudo mais, até você atingir uma maturidade para começar a exercer uma espiritualidade, às vezes compensa a espiritualidade prolongar um pouquinho mais a sua vida do que você ter que fazer todo o processo de reencarne de novo. Eu acho que é possível, mas é um achismo que eu não tenho esse conhecimento tão vasto aí para dizer. A hora que eu for e puder voltar, eu falo para vocês. Mas, assim, desde a minha adolescência, eu tenho comigo uma informação, eu não sei se era uma coisa que eu queria ou se é alguma programação já para mim, que aos 60 anos de idade eu ia desencarnar. Então, se for isso, eu estou com quase 53, daqui 7 anos eu estou indo embora. Se for verdade,
daqui 7 anos eu estou desencarnando, mas... Calma, você tem muita coisa para viver. Né? Então, vamos ver se a gente estica um pouquinho essa existência. Tem o Caboclo, está te perguntando o seguinte, o que se tem a dizer de pessoas diagnosticadas como esquizofrenia? Esquizofrênicas é espiritual isso? Eu acredito, a gente não pode generalizar, né? Mas eu acho assim, a esquizofrenia ela tem um processo de acesso muito grande do mundo espiritual para a pessoa encarnada. Então, e aí podem ser muitas cobranças de passado, um passado que não foi muito benéfico para a gente, que a gente cometeu muitas atrocidades, e aí vem certas cobranças espirituais, e aí esse contato espiritual acaba desencadeando uma esquizofrenia, porque você não tem como equilibrar esse mundo físico e o mundo espiritual com essas cobranças, com essas coisas todas. Eu acredito, eu conheço pessoas que tinham uma vida tranquila até 15, 18 anos e, de repente, vem um processo esquizofrênico e a pessoa realmente acaba surtando. É muito complicado dizer, porque a gente não tem a visão do todo, a visão do passado, a visão de tudo isso. Mas eu acho que é um contato com o mundo espiritual de forma muito acirrada, e aí a pessoa não tem um controle. Aí precisa dos remédios, realmente, não tem como se isentar deles, né? Falar, é espiritual e tá tudo certo. Não. Aí os medicamentos estão aí para ajudar nesse sentido, de auxiliar essas mentes que estão sendo cobradas de alguma forma, e aí tem tudo isso, a medicina está aí para ajudar. Eu falo que a espiritualidade cuida do corpo espiritual, né? Mas a doença ela chega nesse corpo espiritual e transfere para o corpo físico. É importante que exista um equilíbrio entre os dois corpos para que a medicina da Terra faça o que precisa aqui e a medicina espiritual faça a parte dela. E aí as duas se entram em harmonia. Está existindo muito isso, medicina integrativa, eu acho que é o nosso futuro. Tá? Então, acredito que sim. Parte é espiritual e parte é físico mesmo. Sim, a pergunta Não, não vou deixar você falar. Coitadinho! O Ed Guimarães falou, não, tem que ser assim, não. Fecha o microfone aí, querido. Mas de repente pode auxiliar alguém, que eu vou dizer. Não. No final tu diz, agora não. Não quebra o elo das perguntas, por favor. Não, fica quietinho. O Ed Guimarães pergunta o seguinte: as reencarnações são processos evolutivos ou aprisionamentos? Eu acho que a própria reencarnação é um aprisionamento, né? Vocês têm uma mente expandida lá no mundo astral, no mundo espiritual, e você entrar nessa caixinha craniana que nós temos aqui, abençoada, mas extremamente restrita, acaba sendo um aprisionamento. Mas é um aprisionamento de, vamos dizer, uma média de 80 anos, depois você vem a evolução através dela. Eu acho que a encarnação é um processo. Mas aí é sacanagem, né? Depois de 80 anos já vou morrer, não vai ter graça nenhuma. Você viu isso da existência fora da eternidade, que são 80 anos. São minutos, né? Pro outro lado, provavelmente. Se arrastam para a gente, né? Se você for ver a linha do tempo, ela é longa no físico, mas no mundo espiritual, isso é muito rápido. É verdade. Rodrigo Guiotti pergunta: certa vez pesquisei que a Lua serve de mecanismo ligado à reencarnação, sugando almas para recolocar na Terra. O que tu acha das interferências deste astro, visto que até no ciclo de gestação interfere?
Rodrigo, eu não entendo lufas de astros, de astrologia, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. A forma como os planetas estão no momento do nosso nascimento, quando você fala em mapa astral, que você faz uma leitura dela, desse mapa astral, como nós vamos interagir no mundo, eu acredito que tem muita coisa a ver, sim. Mas eu não sei te precisar isso, porque eu não fiz um curso, eu tenho muita curiosidade de saber, porque eu acho que quando eu fiz os mapas astrais, fiz já alguns, e sempre eles vêm assim na mosca para mim. Então tem a ver, lógico, mas tem que ver quem realmente entende do assunto e quem não esses mapas que são lidos aí diários, né? Esses eu não acredito não. Mas você saber que a Lua ela tem a ver com a mudança de clima, ela tem a ver com gestações, com mudança de as marés, elas são regidas por isso há muito tempo, sim. Eu acredito que realmente tem interferências, mas quem é a Kátia aí para falar dessas interferências? Não estudei, não posso te dizer. Tem outra pergunta do Rodrigo Guiô aqui, mas antes eu vou fazer a pergunta do Eduardo. Eduardo Banhas, uma pergunta para você. Questionamento: viver bem adaptado. Não estou te ouvindo, Márcia. Da saúde? Ouviu? Não, não ouvi, não. Ele te pergunta o seguinte: pergunta. Um questionamento, na verdade. Viver bem adaptado em uma sociedade doente é saúde? Depende de como você está vivendo, né? Depende do que você vê, né? É a partir do seu ponto de vista. Se você se tiver tudo bem para você, está tudo ok. Esse questionamento é interno, eu acho que você tem que fazer para você, né? Porque se está bom para você, está tudo certo. Agora, se você está aí parado, não vivendo uma encarnação como deveria, jogando seu tempo fora, não realmente não aplicando no seu avanço pessoal, então, né, você tem que se questionar realmente. Mas eu acho que se está tudo bem para você, não tem certo ou errado, sabe, Eduardo? Eu acho que a gente faz o que é possível na nossa consciência atual. Se não está certo agora, você vai ter como corrigir isso lá na frente. Agora, se eu corrigir agora, para mim é melhor, né? Lá na frente eu vou ter que me ocupar com outras coisas. Então, quanto antes eu desperto, quanto antes eu tomo a, a, a noção da minha vida e toco em frente, eu realmente vou estar fazendo benefício para alguém agora. Eu acho que uma das coisas é a gente não olhar para o nosso próprio umbigo, é a gente fazer o bem para outras pessoas, olhar para outras pessoas e ajudá-las nas dificuldades dela, porque aí a gente está evoluindo através do outro também. É isso aí. Rodrigo Guiô fez 3 perguntas, mas eu já coloquei 2 aqui. Será que a reencarnação também não segue uma espécie de ligações genética ou compatibilidade ou até mesmo karma de famílias? Qual a tua opinião sobre isso? Rodrigo, olha, eu acho assim, a gente vem com a família, a gente chama a família de núcleo, quando você nasceu naquela família, às vezes é uma família problema, a gente chama, às vezes, na conscienciologia como grupo kármico, você tem aquele grupo que você tem muito que aprender, você tem que evoluir através daquilo, às vezes é um grupo que está aprisionado através das várias encarnações, através das várias coisas que foram feitas de erros no passado, e elas estão ali juntas para aprender a conviver. E uma das coisas que eu acho que elas têm que aprender é através do amor. Quanto mais ódio tem, mais as relações elas se fundem, mais elas estão comprometidas umas com as outras. Quando você abre mão desse egoísmo e você começa a atuar com amor, você se desprende desse grupo kármico. Eu já assisti algumas pessoas
e já comentei com elas, inclusive, que elas tiveram um upgrade na família. Elas partem, as famílias se desfazem por algum motivo, eu não vou entrar na pessoa em si, mas é assim, eu vou citar o caso delas. A mãe faleceu, o pai faleceu e a família veio buscar os irmãos. Só que essa pessoa não era desse pai. E o pai dessa pessoa faleceu. O que aconteceu? Ela recebeu das mãos de uma pessoa uma família nova, uma família estruturada, uma família que ama. Então, ela recebeu um upgrade familiar aí de pessoas que ela vai poder aprender a receber amor, a dar amor e tudo isso. Então, a gente traz realmente uma família genética, mas se a gente puder e tiver merecimento, eu acho que às vezes vem um upgrade para você se desvencilhar desse grupo kármico que você traz de núcleo familiar e você parte para uma nova família com a possibilidade de evoluir. Mas isso eu acho que é cada caso, são pincelados aí. E entra merecimento, entre uma série de coisas e até a evolução do ser mesmo. Às vezes ele não vai evoluir agora, ele vai deixar mais para frente aquela evolução com aquele grupo que ele tinha. Então, cada história é uma história. Tem que ser avaliado, mas existe sim, eu acredito que sim. Bom, para terminar, para a gente deixar o Marcelo Summer falar, a gente deixou a pergunta dele por último, claro, porque assim ele pode tagarelar um pouco mais. Você poderia falar mais sobre a Conscienciologia, de onde ela vem? A Conscienciologia, o Valdo Vieira trouxe a Conscienciologia, ele, através da projeciologia, ele era parceiro do Chico Xavier, ele fez vários livros psicografados na época do Chico Xavier, depois houve uma dissidência e Valdo Vieira criou o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, em Foz do Iguaçu. Tem um estudo maravilhoso lá, científico, tem várias frentes, eles falam sobre a ProEx, falam sobre... respostas eu encontrei na Conscienciologia. Valdo Vieira, então ele trouxe um tratado de projeciologia, é um livro gigantesco, ele estava esgotado até pouco tempo, mas existe em PDF para se pesquisar. Por quê? Através das projeções astrais, você tem como auxiliar pessoas, você ter uma expansão da consciência, todos nós fazemos isso, todas as noites, só que às vezes a gente não tem a consciência, não tem a lembrança, a gente não traz essa rememoração para cá. Ele trouxe todo esse tratado, ele já faleceu, mas a Conscienciologia, quem quer se inteirar mais, tem um canal também no YouTube que chama Tertuliarium, é uma construção que foi feita em Foz do Iguaçu, onde eles transmitem ao vivo todos os dias, segunda a segunda, eles trazem alguma informação de algum estudo que está sendo feito. Então, todo dia tem uma informação nova, alguém que vem trazer uma vivência, traz como que eles chamam lá, é um estudo que é feito, me fugiu o nome agora. Aí você faz uma defesa de tese, é uma coisa bem, bem bacana que eles trazem e ali é debatido, é feito um monte de perguntas para aquela pessoa que está expondo a ideia dela. Mas é bem interessante, eu gostei demais. O que eu acho que a Conscienciologia peca são na qualidade das palavras, às vezes tem algumas palavras muito difíceis e rebuscadas que acabam dificultando um processo. E outra coisa que ele criou também foi a TENEPS, que é uma das formas de você doar energia todos os dias para seres que precisam. Então, você se propõe, junto à TENEPS, você doar energia
para espíritos que estejam precisando, você doa para o além. E aí os mentores sabem o que precisa ser feito com essa energia. É bem interessante o projeto todo da Conscienciologia. Joia. Então, Bacana. eu acho que eu não falei 10% do que é a Conscienciologia, mas vamos lá, tem muito. Não, achei interessante. Eu só fiquei aqui pensando algumas coisas. Manda! Não, é que Nada, ele ficou bravo porque eu chamei ele de tagarela. não, de forma nenhuma. Eu estou pensando aqui, esse estudo saiu através dos estudos do Chico Xavier ou do Valdo Vieira quando ele estava junto com o Chico? Ou é O Chico posterior? Xavier, e eles trabalhavam juntos. E chegou um determinado momento que o Valdo Vieira saiu para fazer o projeto dele, da Conscienciologia mesmo. E Valdo falava, existe até uma certa rusguinha entre espíritas e conscienciólogos, porque eles acham que o Valdo Vieira deixou o Chico na mão, enfim. O Chico, segundo o Valdo Vieira, falava que ele era a mãe, o Chico Xavier era a mãe, ele era o pai. No fundo, acho que todos falam uma língua muito parecida. Uma mesma linguagem, só que com palavras diferentes. Eu estava aqui pensando porque a projeciologia a gente faz todos os dias, realmente. Trabalho de energias de um lado para o outro é diário também, só que eu não sabia que tinha esse nome, né? Nem que tinha um nome, que isso tinha um nome fora das outras nomenclaturas que naturalmente a gente... Na verdade, a projeciologia começou como, acho que projeciologia, e depois ele foi aprofundando e começou a conscienciologia de fato. Tá, Mas e como é começou que com um fica? tratado de conscienciologia. E aí tem muitos estudos, eu acho que um dos mais completos, com relação ao trabalho energético. É que aí, Tá? Porque daí veio a mobilização básica das energias, que é onde eu acho que isso é importante a gente falar. Tá? A pessoa fazer um trabalho de movimentação energética, tá? Você tem a expansão de energia, que você expande o seu campo energético por todo o seu corpo, você absorve energia, buscando de fontes saudáveis do cosmo, de rios, de águas, mar, enfim. E você faz a movimentação energética que vai da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Não é para imaginar, é para você realmente sentir a energia. No começo você pode até usar as bengalas, as várias técnicas que tem por aí, mas depois você realmente começa a praticar. Eu fiz um curso em Belo Horizonte com a Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti. Eles têm alguns estudos que a OLV essa técnica de movimentação energética, oscilação longitudinal das energias. E o Wagner Alegretti fez alguns exames, eu não sei, acho que é naquele aparelho onde mede a energia do cérebro, como chama? Foge as palavras para mim, ai que raiva. Eletromagnético. Eletroencefalo, que a Não gente é, faz para medir não, a energia do cérebro? outra que você fecha, é um aparelho que você fecha muito. Tem gente que tem até claustrofobia nele. Ai, meu Deus. Bom, ele fez esse exame com um monte de aparelhinho na cabeça, e enquanto esse exame estava sendo feito, até pode pesquisar na internet, foi constatado que essas energias elas saíam do campo físico. Foi fotografado isso em raio-x,
essas energias além do campo físico dele. Então, você percebe que tomografia? Não é a tomografia, ressonância magnética. Ressonância magnética, tá. Ressonância magnética. Enquanto ele estava fazendo a técnica, ele estava dentro do aparelho. E aí esse aparelho detectou essa energia além do campo físico dele. Então, eles acharam que a máquina estava quebrada e, na verdade, era esse campo, né, de energia que estava sendo fotografado por esse campo, por essa ressonância magnética. Então, é bem interessante o estudo que eles fizeram, porque, né, você comprova que realmente nós temos um campo energético aí. E a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles interferem no nosso mundo. Sim, com certeza, sim. Marcinha, 22h28, nós estamos praticamente encerrando. Não, a gente já tá terminando Eu não vou fazer a pergunta do Thiago, porque é o seguinte, tu fez uma pergunta muito grande, eu peguei só a metade dela, então o que tu pode fazer? Numa outra oportunidade, diminui essa pergunta, porque senão a gente não consegue, a gente estoura o nosso tempo aqui, tá bom? Mas qualquer coisa a gente passa para a Kátia depois e a Kátia vai respondendo quando ela vier aqui. 22h30, horário de Brasília para você. Você que está ouvindo a gente pela Rádio Remix Exotera.com na internet, para você que está vendo a gente aqui na plataforma do YouTube, aqui no Hangout da Rádio Remix Exotera. Eu quero agradecer a Kátia por ter a oportunidade de tê-la de volta aqui, agradecer ao Marcelo, e lembrando que tem o seguinte, embaixo da descrição do vídeo tem as páginas da Rádio Remix, a página do Facebook Pessoas Empatas da Kátia, e também tem o link do canal dela aqui no YouTube, também está tudo na descrição, para que vocês possam, então, ver o trabalho da Kátia lá embaixo, lá no negócio do Facebook, também vai ter lá o blog dela, tudo junto, lá que vocês vão achar tudo lá. Já pus lá, Kátia, que é para ficar mais fácil. Sim, daí eles podem acessar com calma e entrar em contato, aí conforme eu puder, eu vou respondendo. Então tá, então se despede, suas considerações finais para a gente terminar, então. É só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, gente. Eu sei que muita gente está aí conectado, assistindo novela, assistindo um monte de coisa. A gente doar um pouquinho do nosso tempo para quem tem interesse pela espiritualidade, e vocês estão aí assistindo, é muito gostoso a gente poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, e realmente trocar ideia, que é um bate-papo gostoso. E eu sou grata por vocês estarem aqui e ter sido convidada mais uma vez para estar aqui com vocês. Beijo a todos. Vai, Marcelo, Sam, se despede. Tá bravo contigo. Até amanhã. Não, tô tranquilo. Boa noite, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Amanhã estaremos de volta no nosso horário. Um beijo no coração de todos. Catinha, muito obrigado pela tua disponibilidade. É maravilhoso estar sempre perto de você. Obrigado mesmo. Valeu. Bom, para você que ouve a gente na Rádio Remix e aqui no Hangout da Rádio Remix, gratidão pela sua companhia. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo para você aqui na Rádio Remix Exotera.com na internet e também na Rádio Remix Exotera aqui na plataforma do YouTube. Valeu pela companhia, a gente volta amanhã.